Então vamos lá, começando a nossa aula de hoje. Para aqueles que chegaram aí a primeira vez, normalmente a gente faz uma introdução aqui de meia hora de conversa, depois a gente medita por meia hora, tá? Uma condução que eu vou conduzindo a gente para a gente poder estar entrando nesse estado meditativo. Então, hoje, como vocês viram lá nos grupos, por onde vocês acessaram lá, Instagram, não sei por onde que foi o acesso de todos, mas o tema de hoje eu escolhi o caminho da fé. Por que que eu escolhi esse tema, o caminho da fé? Porque eu, há 3 semanas atrás, resolvi fazer este caminho da fé, saindo de Águas da Prata e indo até Aparecida, né, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E foi uma decisão muito importante na minha vida, porque eu vinha passando já de algumas semanas anterior à minha saída, muito emocionado. E aconteciam coisas assim durante o meu dia que eu não conseguia explicar direito o que estava acontecendo. Tocava uma música, meus olhos enchiam de água e não chorava. Ouvia uma palavra de alguma coisa no Instagram, o olho enchia de água e não chorava. Acontecia outra coisa, o olho enchia de água e não chorava. E simplesmente eu não conseguia transbordar aquilo que eu estava sentindo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que eu precisava de algo. Então, como vocês aqui têm duas pessoas que comungam, né, a ayahuasca, me conhecem lá do grupo, do instituto e tal, estava muito longe ainda para chegar ao retiro, e eu falei, não, preciso de alguma coisa antes para eu poder dar uma sanada e ver o que, que é que está acontecendo. E aí eu resolvi fazer essa peregrinação. Inclusive a Karina, que está aí, ela também fez a peregrinação e ela vai poder sentir um pouquinho mais que vocês, porque ela também passou pelos mesmos processos, acredito eu, pelas mesmas dificuldades. E é muito interessante que todas essas coisas elas ficam reverberando assim por bastante tempo assim. Às vezes você tá no meio do seu dia, de repente você se pega pensando lá no caminho. Acontece alguma coisa, você lembra da superação como você fez lá, você aplica no seu dia a dia. Então, o caminho em si, né, ele é formatado aparentemente, né, para essa peregrinação católica, né, em direção a Nossa Senhora Aparecida. Eu, para falar a verdade, fui crismado, batizado dentro da Igreja Católica, mas o caminho da minha vida ele foi tomando outras direções e eu acabei não continuando na fé católica. Fui conhecer outras fés, passei pela Umbanda, passei pelo Candomblé, passei pela Igreja Evangélica, passei pelo xamanismo, passei pelo Santo Daime, passei por diversas outras. E hoje, né, meu caminho completamente assim, não oposto, né, mas se complementa, né, a todas essas crenças, todas essas religiões que eu passei, e hoje estou na frente, né, desse projeto da escola, há quase 2 anos, né, da Escola Sem Muros, né, que é uma escola que nasceu somente com a meditação, e este ano foi integrado, né, o yoga, depois que eu me formei professor de yoga. Então, decidi ir, né, sem ser um católico, para falar bem a verdade, sair sem nenhum tipo de conexão com Nossa Senhora Aparecida, sem nenhum tipo de crença, sem nenhum tipo de reza. E eu fui me surpreendendo, né, conforme o caminho foi acontecendo, né? Eu fui me conectando, né, com o caminho. O caminho nada mais é do que você estar num organismo vivo, onde as pessoas parecem mais humanas, para falar a verdade. As pessoas se ajudam, as pessoas conversam, as pessoas sorriem e também mostram todo o lado das suas fragilidades, né? Mostram as suas dificuldades, mostram as suas dores, mostram os seus problemas pessoais. E é muito interessante porque lá não tem dublê, lá não tem fake de Instagram, lá não tem aquela imagem, não. Lá o que tiver à tona, o caminho ele vai transbordando e ele vai mostrando. Eu tive a sorte de chegar na cidade e sair de Bebedouro sozinho, né? Muitas pessoas saem em grupo. A Karina saiu com mais 3 pessoas, saíram em quatro, né? Era um grupo de 4 pessoas, 4 meninas, super gente boa, que eu encontrei elas durante o caminho diversas vezes durante o percurso, porque como nós saímos no mesmo dia, a gente acabava podando
Aí depois acordava cedo, andava mais, mas acabava se encontrando na frente, o outro passava, que andava junto um trecho grande, depois se encontrava na cidade e foi bem legal. Mas quando eu cheguei, né, em Águas da Prata, eu estava, a princípio, preparado para poder dormir em Águas da Prata e começar no outro dia, porque eu tinha chegado às 2 horas da tarde. E na hora que eu estava fazendo a minha ficha, eu encontrei esse senhor, que é o seu Zé, né? Para quem não acompanhou lá no meu Instagram, lá tem, né, toda a trajetória. Eu coloquei tudo separadinho nos highlights, se vocês quiserem dar uma olhada, se vocês quiserem acompanhar depois. Eu tive a sorte de encontrar esse senhor lá fazendo a ficha dele, né? No finalzinho, escrevendo, terminando de escrever a ficha dele. A mulher fez a pergunta para ele: que horário que o senhor vai, que dia que o senhor vai sair? Ele falou assim: agora. Aí eu dei uma olhada pro lado assim e falei: você vai sair agora mesmo? Ele falou assim: eu vou. Eu falei: posso ir com o senhor? Ele falou: pode. Aí eu peguei, troquei de roupa, que eu tava, na verdade, com a roupa que eu utilizaria para dormir, né? Porque são 3 trocas, então eu viajei com a roupa que eu ia dormir, e aí eu tinha 2 trocas para poder caminhar. Fui no banheiro, troquei de roupa rapidinho, porque eu não sabia como que era o velho, né? O velho de 71 anos. Falei assim, se ele for encanado, ele vai sair fora, não vai nem me esperar, né? Fui rapidinho, troquei de roupa, pá, 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 saímos na caminhada. E para minha surpresa, eu ganhei um grande amigo, um cara maravilhoso, um cara inteligentíssimo com a vida, assim, de uma maestria muito grande, assim, em lidar com a vida, em passar por todas as fronteiras da vida, as dificuldades. E foi muito interessante, porque eu acabei caminhando com ele durante 8 dias, né? Dividindo o quarto com ele nas pousadas, almoçando com ele, jantando com ele. Então, eu tive um grande parceiro que eu pude estar aprendendo no caminho e a gente se sintonizou muito. Ele pôde me ensinar muitas coisas, eu também pude ensiná-lo diversas coisas e foi uma troca, digamos assim, muito justa, assim, muito muito amigável. E o caminho ele foi acontecendo até que chegou esse ponto, né, que eu me separei do seu Zé. E é o ponto que eu quero trazer para vocês, né? Que foi o ponto que eu caminho sozinho, que é muito interessante isso. Eu quero trazer uma questão para vocês que a respeito dos impulsos que nós sofremos no nosso dia a dia, né? Através do celular, através da televisão, através das nossas conversas, que eu fiz uma análise muito profunda sobre isso. Que enquanto eu estava com o seu Zé, foi muito interessante. Foi muito legal. Você tem a todo tempo você tem uma conversa, você tem uma coisa ali, mas quando você fica sozinho, na hora que você está com você, que você está em silêncio, que não tem música, que é você caminhando, ouvindo só o barulho do seu pé, as coisas começam a mudar. E foi depois que eu me separei do seu Zé que as coisas começaram a mexer dentro de mim, né? As emoções começaram a vir, os pensamentos começaram a vir, todas as coisas que eu precisava trabalhar, acredito eu que foram trabalhadas. E eu passei por bastante dificuldade, assim, bastante dificuldade e ao mesmo tempo, assim, com essas dificuldades, uma bomba de coragem, uma bomba de força, uma bomba de energia, a todo tempo me instigava a continuar. Até as plaquinhas que tem, assim, durante, né, o percurso todo, plaquinhas bíblicas, plaquinhas te dando uma simples força de tipo assim, vá em frente, continue, né? Às vezes você tá lá todo fudido, com o pé doendo, a perna doendo, e você não tá mais com disposição para fazer aquilo, aparece uma plaquinha dessa e você ganha força e você vai. Fala se não é, Karina, não é verdade? Não é muito verdade isso? É muito, muito forte, né? E eu continuei caminhando, né, durante esses 3 últimos dias. E, para minha surpresa, esses 3 últimos dias eu comecei a caminhar muito mais forte do que eu estava vindo a caminhar com o seu Zé, né? E caminhar mais forte significa gastar mais energia, exige mais do corpo. E eu comecei a sentir muito, mais, muito, mais, muito, mais, muito mesmo a caminhada. Como hoje, né, o tema é Caminho da Fé, eu quero relatar em foco, a partir de agora, na fé, né? O que que aconteceu? Nesses momentos de dificuldades, né? Até um ateu, até aquele que não lembra mais de Jesus, aquele que saiu da religião, quando você está passando por um período onde tem alguém doente na família, onde está acontecendo algum problema pessoal, alguma coisa difícil, a primeira coisa que brota dentro de você é a fé.
E assim, por mais que ela esteja esquecida, por mais que ela não está sendo cultivada da maneira como ela merece, essa fé ela sempre aparece quando você está mais precisando de ajuda. É incrível como essa força ela brota instintivamente de uma forma que você não tem controle. Ela simplesmente aparece e você começa a pedir, seja lá para o que que você vai pedir. Mesmo que se você não estiver pedindo para Deus, mesmo se você estiver pedindo para Nossa Senhora Aparecida, Jesus, seja lá o que for, para o xamã da montanha, para o caboclo, seja lá qual for, você vai e fala: me ajude, preciso dessa ajuda. Você direciona uma determinada energia para que aquilo possa ser resolvido, né? Tomar uma resolução que possa aliviar aquela tensão que você está sentindo no momento. E quando eu me aproximei de Campos do Jordão, eu já tinha em mente que seria mais difícil conseguir uma pousada. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu passei por uma, tava lotado. Passei por outra, tava lotado. Passei por outra, tava lotado. Passei por outra, tava lotado. E aí eu comecei a me desesperar, porque eu tinha passado já em quatro, o dia tava ficando de noite. E eu peguei e falei assim, cara, tem duas opções. Ou eu pago mais caro num hotel, né? Ou deixa eu ver como que funciona essa fé. E realmente a minha fé, ela estava lá escondidinha. Ela estava esperando a hora dela aparecer, né? E aí eu fechei o olho rapidinho e pedi para aquela que é a guardiã do caminho, né? Que é a Nossa Senhora Aparecida. Falei, me ajuda a encontrar um espaço para eu poder passar essa noite. E foi muito rápido, porque eu já logo encontrei uma bicicletaria, perguntei pro cara da bicicletaria, ele apontou um lugar lá para cima do morro. Eu subi o morro, não consegui encontrar a casa que ele falou. Eu voltei, desci o morro, perguntei para uma senhorinha do mercadinho e ela apontou com o dedo lá em cima do morro numa casa que estava com a luz acesa e eu me dirigi para essa casa. Quando eu cheguei lá, era a pousada da Dona Ana, eu toquei a campainha, ninguém me atendeu. Tirei o celular do bolso e comecei a digitar o número para poder ligar. Nisso, a dona Ana estaciona o carro do meu lado, né? Desce do carro, fala: oi, tudo bem? Boa noite e tal. Falei: tô precisando de um quarto. A senhora tem um quarto? Ela falou assim: olha, você deu muita sorte. Eu acabei de receber uma ligação de um grupo que teve um problema com uma das pessoas do grupo de saúde. Tiveram que ficar na cidade anterior e sobrou esse quarto para eu poder estar passando a noite, né? Com jantar e café da manhã, que era exatamente o que eu estava precisando. E aí me despertou uma coisa, né? Eu falei, bom, preciso aprender melhor como lidar com essa fé, né? Como trabalhar essa fé dentro de mim, né? Como que eu faço para obter as coisas que realmente eu necessito através dessa fé? Não futilidades, mas uma fé da onde ela é direcionada de uma maneira inteligente, né? Para poder resolver questões, resolver problemas, né? E aí, o que que me aconteceu? No dia seguinte, eu saí caminhando e eu fui seguindo somente as flechas e eu acabei pegando um destino da onde que é o destino antigo do Caminho da Fé, onde tem menos recursos e tal. O pessoal costuma fazer Campos do Jordão, Gomeral, Pedrinhas e depois já vai sentido a Aparecida. Aí eu fiz o caminho de baixo, que vai para... esqueci o nome da primeira cidade, mas é sentido Pindamonhangaba. E eu fui indo, 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 e não tinha recurso, não tinha nada. Eu já tinha tomado minha água e já fazia já mais ou menos uns 20 quilômetros que eu estava sem água. E começou a me apertar de novo. E eu peguei e falei, me ajuda, preciso de água. E aí, metros à frente, por incrível que pareça, parece coisa do além, tinha uma garrafinha de água bem no tronco da árvore, assim, ó, no matinho do lado, né? E eu cheguei perto da água. E aí eu olhei para a água e falei assim, eu não vou levar essa água, não. E não levei a água. E continuei caminhando. E conforme eu continuei caminhando, me veio uma voz muito clara na cabeça. Ele falou assim: quando você for pedir alguma coisa, você tem que pedir exatamente o que você quer. Porque se você pediu água, ela pode vir de qualquer forma. Então, se você quer água, quer uma fonte, quer alguma coisa, quer uma casa que te sirva, quer um lugar para você comprar, que seja, né, peça e direcione exatamente para aquilo que você está pedindo. Então foi esse aprendizado, né, que eu quero trazer para que vocês possam também pensar a respeito disso. Como que é que a gente vem trabalhando a nossa fé? Por mais que seja
algo muito simples, isso que eu estou falando para vocês, existe um poder muito grande oculto por detrás. Isso não quer dizer que vocês têm que ser devotos de Nossa Senhora, ou de qualquer santo, ou de qualquer entidade de Jesus, ou da crença de vocês, ou de nenhum Deus, ou de nenhuma crença, mas que quando vocês estiverem, né, direcionando essa energia para poder obter algum propósito, obter alguma resolução, que também a gente aprenda a se comunicar com aquilo que exatamente a gente quer. Porque não adianta a gente direcionar a nossa fé pedindo algo, por exemplo, quero um emprego novo. Percebe que quando a gente pede isso, pode vir qualquer um, pode vir qualquer emprego. E naturalmente vai vir, se esse pedido for do seu coração. Mas pedir, por exemplo, um emprego novo, assim, assim, assado, com hora, tal, 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 é completamente diferente. Então, essa mensagem que eu trago hoje, antes da nossa meditação, é para que a gente possa aprender a estimular essa fé de uma maneira inteligente, de uma maneira sábia, de uma maneira onde a gente aprenda a destinar o alvo corretamente para aquilo que a gente quer. Só para eu fechar, né, essa conclusão, né, é óbvio que depois tem a minha chegada, né, em Aparecida. E essa chegada em Aparecida, ela foi realmente uma chegada de muita emoção. No dia que eu acordei, eu me senti emocionado, muito emocionado, da hora que eu acordei até a hora que eu cheguei lá, e até a hora que eu montei no busão, e até a hora que eu cheguei em Bebedouro, e até o outro dia, e o outro dia, assim, toda aquela lágrima que estava presa, tudo aquilo que não transbordava, começou a jorrar de dentro de mim de uma forma, assim, que eu não sei nem explicar da onde que vinha aqueles choros. Eu não sabia o que que era, eu não sabia que dor que era, eu não sabia que trauma que era, eu não sabia da onde vinha aquele transbordamento, mas eu me permitia transbordar. E foi uma das coisas mais maravilhosas. Eu abri meu coração para o caminho e o caminho ele me curou da forma como ele faz com aquele que se entrega. Então, pessoal, trouxe essas ideias, né, para a gente poder estar trabalhando. Agora a gente vai estar fazendo a nossa meditação, a gente vai estar estimulando, né, esse nosso contato interno, esse silêncio interno. E às vezes, na vida de vocês, tem alguma coisa que vocês, às vezes, estão patinando para poder resolver, patinando para poder obter, patinando para poder, resolver. Então, que a gente possa pegar essas ideias, né, a respeito da fé, seja lá qual for a sua fé, e poder, assim como uma flecha, né, puxar diretamente esse arco e acertar diretamente no alvo, né, sem erro, né, mostrando exatamente o caminho que a gente quer chegar com essa nossa fé. E lembrem-se de outra coisa. Existem muitos tipos de fé, né? Tem aquela fé de repetição, tem aquela fé que a gente aprende lá atrás e a gente não contextualiza para os tempos atuais. Se você notar, né, na sua vida algo que ficou, que foi mal ensinado, que você vem repetindo e não faz muito sentido, que você também possa revisitar, ter coragem de revisitar essas fés, né, que foram nos ensinadas, para que a gente possa estar em constante movimento, né? Eu aprendi uma coisa muito interessante com o seu Zé, para trazer um pouco mais desse contexto de fé, que ele me explicou, né, na vida dele. Ele falou assim: Lucas, a minha vida começou a mudar a partir do momento que eu comecei a criar as minhas rezas. Eu comecei a criar as minhas orações. Criar com coragem mesmo, né? Escrevendo elas, né? Pedindo a respeito daquilo que ele quer, né? Abençoando o próprio dia, agradecendo pelo dia que se iniciou. Essa fé ela pode ser estimulada de diversas maneiras. Eu não preciso estar dentro de um templo, eu não preciso estar dentro de uma escola de yoga, eu não preciso estar no caminho da fé, indo em direção à Aparecida, mas eu posso estar estimulando ela de uma maneira muito inteligente todos os dias da minha vida. Basta a gente querer e ter a criatividade e perceber que realmente nós temos essa força dentro de nós, né? Nós temos essa força do Criador dentro de nós. Então, nós podemos sim, né, estimular a fé, criar a nossa fé, criar as nossas orações, criar os nossos pedidos, direcionar os nossos pedidos, exatamente da maneira como a gente quer. Tá bom, pessoal?
Então, acredito que seja isso. Eu vou deixar esse momento agora aberto até às 9h30, se for necessário, para a gente bater um papo, conversar um pouco. Se tiver alguma dúvida, quiserem perguntar algo do caminho, algo que não ficou muito claro na minha fala, que vocês possam aí estar abrindo o microfone de vocês para a gente estar conversando, tá bom? É isso. Se não tiver dúvida, a gente parte para a meditação. Tenha à vontade. Ia ser bem legal você falar, hein, Karina? Você que participou, hein? Quer que eu habilite seu microfone aqui? Peraí, deixa eu habilitar aqui. Deixa eu ver se dá. Ah, não consigo. Aí foi. Oi, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Boa noite, pessoal. Boa noite. É, é, primeiro eu vou fazer um parênteses, assim, que nós tínhamos, né, nosso grupo, que a gente chegou a uma conclusão que o seu Zé não era real. Ele, ele apareceu ali, ele ensinou e ele desapareceu, pelo menos pra gente. Só ficou os ensinamentos dele. Então ficou essa coisa, assim, de um ser místico, que foi uma aparição do caminho. Porque foi muito engraçado que, assim, nas poucas conversas, né, que nós tivemos, ele falou de coisas que eu estava buscando, sabe, coisas que eu estava lendo a respeito. Foi incrível, assim, ele falar. Eu nem cheguei a falar isso para ele, mas eram coisas que eu estava estudando sobre. E ele veio e falou, ele começou o assunto, não fui eu. Então, foi assim. Eu falei, gente, são coisas do caminho, né, que não tem explicação. Ele falou, não, e lê tal coisa porque tem tal artigo científico de um pesquisador. E eu falava, Senhor amado, obrigada. Que providencial. Mas é uma experiência, né? Assim como você falou, inexplicável. Eu tô com um problema de me reconectar à correria do meu dia a dia. Eu não tô achando sentido mais nas coisas que eu fazia. Eu já pensei em abandonar tudo e viver nessa vida, sabe? Na estrada. Tá difícil para eu me reconectar, porque a minha vida é bem corrida, né? Eu dou aula em duas escolas, eu faço curso, faço um monte de coisa, então assim, eu não respiro. E eu não tô vendo mais sentido nessas coisas, assim. Então tô tendo que alinhar, sabe? A vida real da vida que talvez eu consiga ter um dia. Que legal. Muito interessante. Você sabe que eu também estou na mesma situação, né? Eu já estou assim me planejando já. Eu falei assim, bom, eu tô solteiro, não tenho filho. Se um dia minha mãe e meu pai vier a falecer, eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer é largar tudo e cair na estrada também. Sonho, sonho. É muito louco, né? É É, muito. eu lembro que eu tava no caminho, né, e era dia de eu pagar a fatura do meu cartão, né? E eu lá no meio do mato, com uma troca de roupa na mochila só, suja, cansada. Aí eu falei, gente, eu tenho que ter internet, que eu tenho que pagar, não posso esquecer, né, de pagar a fatura. Eu fiquei pensando, gente, por que eu gastei aqui, gente? Pra quê? Qual o sentido, né, disso que eu tô pagando agora? É isso aqui que faz sentido, né, na minha vida. Veio muito aquela coisa de realmente estava tentando preencher um vazio que nem eu sabia do que era e que no fundo era de mim mesma, né? E acho que foi isso que o caminho trouxe, uma compreensão das minhas necessidades reais, né? E não dessa coisa de ficar tentando preencher com material, seja de qual forma for. Muito legal, né, cara? Eu assim, eu me emociono de lembrar, assim, porque realmente é uma coisa muito forte. Eu estava muito precisando disso, sabe? E muito mais do que a chegada, né, Karina? É o caminho, né? É o caminho, é o percurso, é o processo, são as pessoas. E eu, quando eu quis ir, Seu microfone cortou, Karina. Seu microfone cortou aí.
Separou. E eu quando quis ir. Peraí. Aí, abriu. Voltou? Voltou. O pessoal brincava, falou, nossa, o pecado é grande, hein, para caminhar tanto assim, né? O que que você pediu? Eu falava, gente, eu não sei, eu só sei que eu tenho que ir. Eu não sei, eu tenho que ir. Eu vou descobrir no percurso o porquê que eu tenho que ir. E fez todo sentido, né? Estou pensando quando é que eu vou voltar. O pessoal falava, teve gente que falou assim: você foi para pagar promessa? Eu falei Não, assim: é o que todo mundo fala. eu não fui para pagar promessa. Ai, ai. Mas foi muito legal. É, foi muito forte, assim. A Nossa Senhora Aparecida ganhou um devoto, sabe? Porque, assim, eu não tenho, assim, crença, assim, em coisas que eu peço no meu dia a dia. Mas, assim, eu também, de certa forma, não foi uma coisa que alguém me falou, alguém me apresentou. Foi uma coisa que aconteceu, sabe? E, assim, por ter acontecido foi muito mais forte do que alguém ter me ensinado, alguém ter me passado, né? Então acho que assim é muito muito interessante assim ter, né? Como se fosse uma força que me acompanha, né? Que eu sei que eu posso contar, né? Nos momentos de dor, nos momentos de desespero. Então para mim assim foi muito gratificante, muito muito mesmo. E assim, nessa questão relacionada à Nossa Senhora, né? Nós tivemos uma experiência muito forte. É, a gente estava em cima eu nem sei que trecho que era, mas era um trecho bem de mata, né? Que tinha um precipício. Aí eu senti um cheiro muito forte de rosa, muito forte, muito forte. Eu sempre fiquei mais para trás, assim, nas caminhadas, que eu ficava parando, eu fico olhando os bichinhos, né? Olhando as coisinhas. Aí eu chamei as meninas, eu falei, vocês estão sentindo isso? Ou é da minha cabeça? E aí, todo mundo parou, assim, eu não sei explicar, Lucas, eu não sei se é, não sei te explicar, eu só tô te falando o que aconteceu. Não tinha flor, porque só tinha mato, e o cheiro de rosa inundava. Era doce, eu não sei o que era isso, sabe? Eu Uhum. sei que arrepiou, deu vontade de chorar, deu vontade de ajoelhar, mas nós sentimos isso, sabe? Não sei de onde veio esse perfume, não sei. Mas era um perfume de rosa, forte, no meio do nada. Porque só tinha um precipício do nosso lado. Então, são coisas assim que não tem como você não mudar depois disso, né? É muito Que forte. é só passando, só indo. Então vamos para nossa meditação, vamos praticar. Muito obrigado Ora, aí por compartilhar, Karina. Gratidão, viu? Valeu aí por compartilhar com a gente. De coração. Pessoal, para aqueles que nunca fizeram a meditação junto com a gente, agora eu peço para vocês, se for possível, né, apagarem as luzes de vocês, né, para poder manter um ambiente mais escurinho, mais agradável. Buscar, né, o lugar onde vocês vão ficar mais confortáveis para questão assim física de vocês. Se for uma cadeira, fiquem na cadeira. Se for no sofá, fiquem no sofá, né? Só vou pedir para vocês assim tentarem evitar de ficarem deitados, tá? Se vocês puderem ficar aí sentadinhos, vai ser melhor. A não ser que tá passando por alguma dor, alguma coisa aí, pode ficar deitado. Eu vou apagar as luzes aqui também. Na verdade, hoje eu nem acendi as luzes, só acendi o meu abajur. Beleza. Vou esperar aí um minutinho para vocês se ajeitarem. Acredito que estão todos já aí no cantinho de vocês. E vamos lá, turma. Vamos começar a nossa meditação desse domingão. Gostaria, antes de começar a meditação, dar o parabéns para vocês por estarem, né, dedicando esse tempo em estar ouvindo algo que realmente
pode fazer a diferença, né? Praticando algo que realmente pode fazer a diferença no nosso dia a dia, sempre visando, né, esse contato interno. Então, peço para vocês aí fecharem os olhos de vocês. Sempre que a gente começa uma meditação, a gente tem duas coisas principais que nós precisamos organizar para que essa meditação ela flua de uma maneira interessante. A primeira delas é a nossa postura, como nós estamos. Então, observa. Começa a observar lá desde os seus pés. Apoia bem os seus pés no chão, se você estiver sentada na cadeira. Apoia bem os seus pés no chão. Apoiou bem os pés? Beleza. Agora, olha lá para os seus isquios, para o seu bumbum. Veja seu peso, ajeita, ajusta. E aos poucos a gente vai subir por toda a coluna, né? Alinhando a coluna, alinha a coluna, rotaciona seus ombros lá para trás, coloca seus ombros no lugar. O olhar ele fica fixo para frente. A gente toma uma inspiração bem profunda e solta o ar, ó. Solta, relaxa. Deixa o corpo agora se encaixar perfeitamente, sem nenhuma tensão. Relaxa. Conseguimos a nossa base? Conseguimos o nosso conforto? Se você consegue perguntar para você se você está confortável e a resposta é sim, então a gente avança para a segunda etapa da nossa meditação, que é voltar os nossos olhares internos para a nossa respiração. É ela que a gente quer, pessoal. É ela que vai fazer com que a gente tenha uma boa prática. Como a gente vai fazer isso? A gente vai dedicar toda a nossa atenção para a respiração. A gente vai observar o ar entrando, percorrendo todo o seu corpo, expandindo sua caixa torácica e observando também como ele sai, né? Por onde ele sai. Vai inspirando, vai expirando. Aos poucos, agora, a gente vai sair desse modo automático da respiração, esse modo que a gente se mantém o dia todo. O praticante de meditação, ele começa a observar momentos do dia a dia dele e ele começa a entrar em contato a fim de modificar a forma como ele está respirando. Esse é um dos nossos objetivos como praticantes de meditação. Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a inspirar e, aos poucos, a gente vai utilizar toda a nossa capacidade de ar que nós temos na nossa caixa torácica. Então, se sua respiração está curta, o que que ela vai começar a acontecer com ela? Ela vai começar a ficar uma respiração mais profunda. Vai utilizando essa caixa torácica sua, expandindo, inspirando, enchendo toda ela. Quando chegar lá no topo, quando você chega lá no final, não faça força. Enche ela de uma maneira que você não faça força. Depois você vai soltar todo esse ar que está dentro de você. E ter atenção para poder retirar toda e qualquer fagulha de oxigênio que tiver dentro do seu peito. Solta todo o ar até a última gota sair. Também sem fazer força. Então, beleza. Nós estamos agora estimulando essa inspiração com mais qualidade, com mais profundidade. E ao mesmo tempo que a gente faz isso, agora a gente vai começar a tirar a velocidade com que esse ar entra para dentro de nós. Então a nossa respiração, ela tem que se posicionar de uma maneira que ela fique
profunda e ela entre de forma calma, de forma lenta, que a gente consiga ir expandindo, né, toda essa caixa torácica de uma maneira que a gente vai inspirando bem devagarzinho, bem tranquilo. Às vezes a gente vai levar para dar uma respiração entre uma e outra, um intervalo, a gente vai acabar levando muito tempo, muito mais do que o normal. Então, vai inspirando de forma calma, de forma lenta e profunda. Quando você soltar o ar, você também vai soltar de forma lenta, de forma calma, e vai se certificar de que você conseguiu retirar todo esse ar que você adquiriu na inspiração. E assim você se prepara para a próxima inspiração. Percebe que tudo que a gente está fazendo aqui é um exercício de concentração, um exercício onde a gente já tem a base do nosso corpo tranquila, já voltamos o olhar para a nossa respiração. Agora nós estamos comandando essa respiração, tirando ela do automático. Então lembre sempre, durante a nossa prática, nós queremos uma respiração lenta, calma e profunda. Simples assim. Vai fazendo uma após a outra e tendo em mente que este é o nosso objetivo hoje da aula. Lembrando que todo e qualquer pensamento que vier na nossa mente, durante uma prática de meditação, nós conseguimos terminar com esse pensamento, encerrar o fluxo desse pensamento, voltando a atenção para a respiração. Quero que vocês percebam durante a nossa prática que quando a gente está realmente focado na respiração, de maneira lenta, calma e profunda, simplesmente os pensamentos eles vagueiam na nossa mente e eles começam a desaparecer, começam a ter intervalos, às vezes passamos até minutos sem nenhum tipo de pensamento. Basta a gente focar na respiração, quando a gente perder o foco e entrar no pensamento, a gente dá esse comando para a gente poder retornar para a respiração. Então, sempre que você se pegar durante a prática distante do nosso objetivo, retorne para ele. Simples assim. Continua inspirando e expirando, sem pressa. Observa que quando a gente está com os olhos fechados, nós não estamos em lugar nenhum. Nós, como praticantes de meditação, temos esse momento como um momento sagrado, um momento onde a gente se conecta com a respiração
e com esse vazio profundo que existe dentro de nós. Nós cultivamos o oposto da maior parte da nossa sociedade. Cultivamos a tranquilidade, cultivamos a paciência, cultivamos passos lentos e o principal delas, a nossa respiração, por onde entra a vida e sai vida a todo tempo. Vai dando cada vez mais foco na sua respiração. Se permita a sentir esse vazio. Coragem para poder sentir esse vazio. Mantenha seu foco na respiração. Inspire profundo, lento e calmo. Permita que todo o ar preencha seu peito e solte, tranquilo, calmo, sem pressa.
Muito bem. Ainda de olhos fechados, para a gente poder estar retornando para o momento presente. Vai movimentando seus pés, seus dedos, tudo de forma lenta, calma, sem pressa. Movimenta os dedos das suas mãos, movimenta as mãos. Movimenta sua boca, sua língua, dá uma engolida. Veja se seu corpo precisa de algum alongamento, de algum espreguiçar agora. Entrega para o seu corpo o que ele está pedindo. Nós unimos as mãos em frente ao peito, nesse gesto de agradecimento, de oração. Agradecer por essa semana que já está se iniciando, agradecer pela nossa vida, agradecer pela nossa saúde, agradecer pelo nosso trabalho, por nossos familiares, por tudo aquilo que é realmente importante no nosso dia a dia. Nosso teto, nosso chuveiro, nossa cama, nossas roupas, tudo aquilo que às vezes a gente não observa com muita clareza, mas que dá forma e estrutura e nos moldam, nos preparam, nos cuidam. Agradecer por todas essas coisas. Também na meditação nos dá a oportunidade de estar pedindo pelo dia de amanhã, pela semana que se inicia, que seja uma semana abençoada, uma semana com alegria, uma semana onde a gente possa concluir atividades com êxito, pedir para que a gente tenha forças, para que a gente não pule a nossa meditação diária, que a gente continue praticando, independente de como estivermos o nosso nível. Toda prática requer que a gente tenha a disciplina de estar fazendo todos os dias, assim como a gente faz diversas outras coisas no nosso dia a dia. A gente tenha força para estar praticando a nossa meditação. E nessa semana, caso aconteça algo que nós não estivermos esperando, algo que talvez tire a nossa, o nosso centro, a nossa tranquilidade, algo que tenha que agir, que a gente tenha disposição e energia necessária para resolver qualquer tipo de problema que possa nos ocorrer. Da mesma maneira como nós aceitamos as coisas positivas, também lidamos com as negativas de forma feliz, alegre, agradecendo e tirando o máximo de proveito disso, aprendizados e crescimento pessoais. Gostaria de agradecer e parabenizar vocês mais uma vez por estarem dedicando este momento no domingo de vocês. Saibam que isso faz uma diferença muito grande para a semana que se inicia. Que vocês possam sentir tudo isso durante a semana de vocês. Namastê, Om Namah Shivaya. Que assim é, assim seja. Caso alguém tenha alguma coisa para poder falar nesse finalzinho, fiquem à vontade. Quem não tiver, sintam-se abraçados, acolhidos e sejam sempre bem-vindos aí. Aos domingos estaremos por aqui.
Valeu, Eliana. Valeu, Diego. Valeu, Karina. Até a próxima. Até a próxima. Gratidão. Valeu.